Minha irmã, meu irmão, na liturgia da Igreja estamos vivendo o tempo comum. Ele se estende desde agora até a véspera do primeiro domingo do Advento. Há dias de solenidades e há dias de festas, assim como memórias de títulos marianos e dos santos e santas de Deus. Na maioria dos dias predominam as leituras próprias do tempo comum. Se não houver leitura própria das solenidades, festas e memórias, a primeira leitura será tomada do livro de Gênesis a partir do capítulo 12, nas próximas semanas. Contextos da história dos patriarcas. É muito importante conhecer a história do povo de Deus. Escutar essas narrativas reconstrói em nossos corações a certeza da fé, de que Deus caminha conosco, sempre. Dirijamo-nos ao Senhor em oração antes de escutar sua palavra. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias, e no 3º dia disse-lhes: Fazei o que já vos disse, e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: Sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: Não vos adverti dizendo: Não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então, José afastou-se deles e chorou. Minha irmã, meu irmão, hoje é quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. A liturgia nos oferece um texto tomado do livro do Gênesis, livro que apresenta as narrativas patriarcais e a formação do povo de Israel. Nos capítulos 41 e 42 encontramos a história de José, que após ser vendido pelos irmãos e passar por diversas provações, torna-se governador do Egito, responsável pela administração dos recursos em tempos de fome.
A passagem de Gênesis 41, versículos 55 a 57, 42, versículos 5 a 7 e depois 17 a 24, narram o impacto da fome que atingiu tanto o Egito quanto os territórios vizinhos, incluindo Canaã, onde vivem os irmãos de José. Sem opções, Jacó envia seus filhos ao Egito para comprar alimentos. Ao chegarem, os irmãos não reconhecem José, mas ele os reconhece e os trata com severidade, prendendo-os por 3 dias. Essa atitude parece uma forma de teste e também uma oportunidade de refletir sobre as atitudes passadas. A fome descrita no texto não é apenas uma crise alimentar, mas também um momento de provação e transformação espiritual. O Egito, sob a gestão sábia de José, torna-se um centro de sobrevivência para muitas nações, demonstrando como Deus, através das adversidades, transforma o sofrimento em bênção. O reencontro entre José e seus irmãos é um ponto central. A reação de José, que os acusa de serem espiões, revela não tanto um desejo de vingança, mas um plano para testar a sinceridade e a mudança de atitude deles. A prisão, por 3 dias, lembra o tempo necessário para reflexão e arrependimento. Os irmãos, enquanto presos, começam a refletir sobre sua culpa passada, especialmente sobre a injustiça cometida contra José. A experiência de vulnerabilidade desperta neles a consciência moral e o desejo de reconciliação. Este momento revela como Deus usa situações difíceis para provocar conversão e autocrítica. O choro de José é um sinal de sua humanidade e sensibilidade. Mesmo com poder para se vingar, José opta pela misericórdia. Ele compreende que sua trajetória dolorosa fazia parte de um plano maior. Essa atitude revela um coração reconciliado e disposto ao perdão, ainda que José queira garantir que os irmãos realmente mudaram. O texto aponta para a pedagogia divina. Deus permite as provações para que o coração humano se transforme. A fome trouxe os irmãos a José e o confronto com o passado os levou ao arrependimento. Essa dinâmica de crise e redenção é recorrente na história bíblica e reflete a paciência divina em restaurar relações quebradas. O relato nos convida a refletir sobre nossas atitudes diante dos momentos de crise e reconciliação. Muitas vezes a dor e a escassez nos fazem reavaliar nossa postura e buscar novos caminhos. José nos ensina a importância de perdoar e de dar oportunidade para que o outro também se arrependa. Na vida cristã, a reconciliação é central. Como José, precisamos aprender a perdoar, mesmo quando temos o poder de condenar. Em nossas comunidades é fundamental criar espaços de diálogo e restauração para que as feridas do passado não impeçam a construção de um futuro mais fraterno. O choro de José nos lembra que o perdão não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. A verdadeira reconciliação só ocorre quando somos capazes de recolher a dor do outro e transformar rancor em misericórdia. José poderia ter punido seus irmãos, mas escolheu discernir os propósitos de Deus e dar-lhes uma chance de redenção. Para a igreja de hoje, essa passagem nos motiva a buscar a justiça que não destrói, mas restaura. A fome e as dificuldades ainda desafiam nossas comunidades, tanto material quanto espiritualmente. Acolher os que sofrem e oferecer caminhos de reconciliação e paz são atitudes que revelam a presença viva de Cristo entre nós. Assim como José, somos chamados a olhar para a nossa história com fé, acreditando que Deus transforma as dores em oportunidade de crescimento e os encontros difíceis em momentos de graça e renovação. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada,
concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.